Porque hoje é dia de emoção, é dia de sonhar, é dia de imaginar. Hoje nós vamos rir, vamos chorar, vamos ficar tensos. Com a ajuda de vocês, o silêncio é muito importante. Eu tenho o orgulho, o prazer de apresentar o Senhor dos Anéis das Poeiras. Já até perguntei o nome dela. Ela se chama Arvênia. Arvênia? Que nome diferente. Ela é só quem fala pro outro Deixa eu falar. O importante é que ela é muito bonitinha e tá precisando se firmar. Depois da aula, vamos lá falar com ela para que ela conheça todo o pessoal. Demorou. Ei, espere! Olhe, acho que ela esqueceu alguma coisa aqui. Parece ser um anel. Nossa, que bonito! Vamos lá devolver para ela. Vamos? Meu Deus! O que é isso? Ele me queimou. Parece até que deu um choque. Que coisa estranha. Deixa de frescura, não tem nada demais nesse anel. Acho que você que ficou todo eletrizado pela menina que acabou até tomar um choque com o anel dela. Não é mentira não, Frodosperto. Eu realmente senti algo muito estranho e não consegui segurar este anel. Ah, então é você? Não é o que você está pensando. Eu só peguei para devolver para você, eu juro. Você é o escolhido. Aí, garoto, tá podendo, hein? Essa garota ainda que já foi escolhido? Me diz aí, o que é que Ele é o guerreiro escolhido. Guerreiro? Como assim? Tá certo que eu sou forte, bonito, destemido. Não precisa ficar se gabando. Deixa eu explicar logo as coisas antes que haja mais mal entendidos. Prestem atenção. Estamos ouvindo. Na realidade, eu não sou deste mundo. Disto eu já sabia. Pra mim, você é um anjo. Então, como eu ia dizer, eu não sou deste mundo. Vim da Terra-média em uma missão muito importante. Terra-média não é terra alta nem terra baixa, nem a terra grande e muito menos terra pequena. Dá pra ficar quieto? Desculpem, pode continuar. Mas realmente, eu nunca ouvi falar desse lugar. Onde é que fica? Por um acaso fica no interior de São Paulo? É perto de Bauru? Se vocês deixarem eu continuar, eu explico tudinho. Desse jeito tá difícil, hein? Foi mal, vamos ficar quietinhos. Muito bem. A Terra-média, na verdade, é um mundo paralelo a este que vocês vivem. É um lugar onde habitam criaturas de diversas raças. Lá nós temos fadas, hobbits, duendes, orcs, magos, elfos, anões e diversos outros seres convivendo em vários mundos. Cada um de vocês aqui neste mundo tem um correspondente lá da Terra-média. Entendi. Você veio de um mundo de faz de conta. Lá, o Corinthians é campeão da Libertadores. Terra-média.
Deixa eu explicar a origem deste anel e por que eu vim até aqui atrás de você, Frodosberto. Há muito tempo atrás, um grande guerreiro chamado Sauron andou observando o comportamento de todos os habitantes da Terra-média e chegou à conclusão que existiam 8 poeiras espirituais que contaminavam o espírito de todos. As poeiras espirituais são sentimentos negativos que podem surgir no espírito de qualquer pessoa no dia a dia, muitas vezes sem que ela perceba. A primeira delas, a mesquinhez, é o sentimento de não utilizar nosso corpo e nossos bens materiais para ajudar os próximos. Cobiça é querer de tudo, querer bens materiais, que as coisas aconteçam do jeito que desejamos, mesmo sem possuir mérito suficiente para isso. Quando temos sentimento de ódio por alguém, isso faz com que a gente nem tente ouvi-lo, mesmo quando quer nos ajudar. Com o amor próprio, as pessoas acabam tratando bem os próprios filhos, mas sendo agressivos com outras crianças. Quando acumulamos muitas mágoas no coração, pode surgir um rancor, fazendo com que percamos nossa paz de espírito. Já a raiva é uma explosão de irritação, quando podemos falar algo que não falaríamos normalmente, irritando e magoando pessoas próximas. A ambição faz com que as pessoas nunca fiquem satisfeitas com o que têm, passam a querer mais e mais mesmo possuindo o suficiente. Com orgulho no coração, podemos dar um valor excessivo a nós mesmos ao mesmo tempo que menosprezamos os outros e suas opiniões. Então ele pegou a mesquinhez, a cobiça, o ódio, o amor próprio, o rancor, a raiva, a ambição e o orgulho e colocou dentro de uma redoma de sentimentos que ele criou. Depois, com esses sentimentos, ele construiu este anel, que representa a união de todas as 8 poeiras que contaminam o espírito do ser humano. Com este anel, Sauron conseguiu dominar os sentimentos de quase todos os habitantes da Terra-média. Até que em uma batalha ele acabou perdendo o anel, que foi guardado e protegido por nós, até que encontrássemos alguém que pudesse levar ele para ser destruído. Formou-se então a Sociedade do Anel, que tem como objetivo proteger o anel para que Sauron não o pegue de volta. Porém, como todos os habitantes da Terra-média têm sentimentos de ambição dentro de si, ninguém confia que pudéssemos deixar o anel nas mãos de qualquer um, porque de repente esta pessoa poderia se sentir tentada a usar o anel e tentar dominar o sentimento das pessoas, assim como fez Sauron. Gandalf, o estudante, descobriu que no mundo paralelo, este que vocês vivem, existia uma pessoa com muita coragem e sem ambição que poderia tomar posse do anel sem ficar tentada a usá-lo para dominar o mundo, até porque não vivem na Terra-média. Então eles me enviaram até aqui para procurar esta pessoa e disseram que seria a única que conseguiria segurar o anel sem perceber a carga de energia que tem dentro dele. Por isso que acabei descobrindo que o escolhido é você, Frodosberto. Nossa, que história! Mas por que vocês simplesmente não destruíram o anel e puseram fim nessa história toda? Não é tão simples assim, meu amigo. Mas também nem tudo está perdido. Por sorte, até mesmo Sauron temia o poder do anel e tinha receio de perder o controle sobre ele. No momento de forjar o anel, criou junto a marreta de Balmo, a única arma capaz de destruir o anel. Hoje, a marreta está encravada na rocha de Durin, em Mordor. Tá, entendi. Agora é a minha vez de perguntar. Por que vocês simplesmente não pegaram essa marreta e destruíram o anel? Calma, novamente não é tão simples assim. Como você mesmo pode experimentar, Kizinho, somente o Frodosberto é capaz de segurar o anel sem ser afetado pela sua carga de energia. Gandalf também descobriu que somente o detentor do anel seria capaz de arrancar a marreta da rocha de Durin, ou seja, Sauron e agora Frodosberto. Ah, antes que vocês perguntem e me interrompam, eu preciso falar mais uma coisa. Eu, hein? Você entendeu essa, Frodosberto?